inversor de frequência de 24 volts para 220 volts. Aqui está já o projeto funcionando. A gente já está conseguindo ligar uma lâmpada de 220 volts normalmente. Aqui ó, entra 12 volts aqui e sai 220 do outro lado. Então estamos vendo aqui o sinal PWM de cada complementar dos MOSFETs. Esse MOSFET gera um sinal, o outro MOSFET gera o outro sinal. Aqui está a temperatura dele, podemos ver que não está aquecendo, está se comportando bem. E só para finalizar aqui, eu vou diminuir o tempo para a gente ver que eles não estão entrando em curto. Está gerando o dead time perfeitamente, graças ao nosso... Os IR estão gerando dead time perfeitamente graças ao nosso TL494, que é o comando de sinal. A carga ligada. Aqui a gente pode ver a tensão. Lá 24 volts, 10 volts. Está saindo do canal lá do MOSFET e cada divisão 100 volts, então é 100, 200 volts estamos obtendo com esse inversor de frequência. Bom, aqui está a nossa plaquinha do nosso inversor de tensão. Podemos ver que nós temos aqui os dois terminais, o vermelho mais e o preto menos. Podemos ver que aqui está o nosso TL494, que é o nosso cérebro, o nosso circuito. Ele vai gerar os sinais PWMs. E um sinal PWM vai sair para esse resistor. E outro sinal PWM vai sair para esse outro resistor aqui. Esse resistor irá alimentar esse IR2111. E o outro resistor irá alimentar outro IR2111. Aqui a gente pode ver o potenciômetro e o capacitor que estão justamente ajustando a frequência do nosso TL494 para que ele possa gerar esses PWMs a determinada frequência que a gente pode escolher, variando aqui o potenciômetro. Bom, e daqui do IR2111, desse lado aqui, ele vai acionar esse MOSFET aqui, que o seu dreno, que é onde a gente conectou esse fio, ele vai para uma das pontas do transformador. E o outro IR irá ser responsável por acionar esse outro MOSFET aqui, desse lado. Que é a mesma coisa do dreno dele, desse MOSFET, irá para o outro terminal do transformador, assim acionando o nosso transformador em uma configuração push-pull, gerando assim a nossa variação de tensão. Esse aqui é o nosso esquemático do nosso circuito do inversor de tensão. Tudo começa com esse nosso CI aqui, o nosso TL494. É esse CI que está gerando o nosso PWM, que é os nossos sinais por largura de pulso. Ele está trabalhando na configuração push-pull, ou seja, ele está gerando dois sinais PWMs. Um sinal que está saindo desse coletor do seu transistor interno e outro sinal que está saindo do seu outro coletor do outro transistor interno do TL494. E esses sinais dos coletores, eles vão para os nossos IRs. Esse daqui, o C2, ele vai mandar um sinal para o nosso IR aqui de cima. E o nosso sinal que está saindo do C1, o nosso PWM, sinal PWM saindo do C1, ele vai mandar o sinal para o IR2111 aqui de baixo. E são esses IRs que irão garantir a isolação e comutação dos nossos MOSFETs, que são eles aqui. Ó. A gente pode ver que os MOSFETs estão sendo ligados diretamente nos nossos IR2111. Esse IR2111 liga esse MOSFET aqui, o MOSFET de cima, e o outro IR2111 irá acionar o outro MOSFET de baixo. Esses IRs eles estão garantindo com que os dois MOSFETs, os sinais que estão entre os dois MOSFETs, eles estejam um dead time, ou seja, um tempo morto. Para que esse tempo morto?
para que os dois MOSFETs não venham conduzir no mesmo período de tempo, para que eles não venham a entrar em curto. Então esses nossos IR estão garantindo isso. O nosso TL494 ele já gera um dead time, porém para garantir e também para deixar o nosso circuito mais isolado, a gente utiliza esses IR2111. Bom, e depois desses sinais, os sinais gerados, eles vão para os MOSFETs e os MOSFETs eles vão ser os responsáveis por acionar o nosso transformador. Aí a gente pode pegar aqui, ó, que o nosso sinal do MOSFET ele vai para o terminal de cima do nosso transformador e o outro MOSFET ele vai acionar o nosso terminal de baixo do nosso transformador. Ou seja, quando o nosso MOSFET aqui fechar, ele vai ficar com o nível lógico baixo aqui, vai para o ground, ou seja, menos. E aqui, o tap central do nosso transformador ele já está ligado no nosso 12 volts, ou seja, é o nosso mais, fazendo com que o nosso circuito se feche nessa configuração aqui. Aí, quando esse MOSFET aqui ele abrir, o outro vai automaticamente fechar. Isso com um intervalo de tempo muito curto, em nanosegundos. Aí fechando, ele vai ficar em menos também. E aqui, como é mais, ele vai conseguir fechar o nosso circuito. Assim, a gente vai conseguir gerar a nossa variação da tensão, que vai entrar aqui no transformador, e o transformador vai ficar responsável tanto por elevar a tensão para 220 volts, como também para deixar ela em CA. Bom, esse é o nosso esquemático do nosso inversor de tensão.